Vereradíssimos sacerdotes, Padre Fábio, Padre Júlio, também Padre Gabriel, prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. A festa e a grande festa que hoje nós celebramos, a festa do corpo de Deus, já de longa data na vida da igreja. A festa, enquanto tal, vai ter o seu início no século XIII. Uma religiosa chamada Santa Juliana de Liege, na Bélgica. E ela teve uma visão em que ela viu a lua e marcada com uma tarja, né, escura. E Nosso Senhor revelou para ela que a lua brilhante, luminosa, representava a igreja. E aquela mancha escura, uma festa que ainda faltava na vida da igreja, em honra do Santíssimo Sacramento. E começa a ser celebrado ali naquele local, naquela cidade, essa festa em honra do corpo de Deus, para adoração, para a propagação da fé. No ano de 1264, o Papa Urbano IV, que havia sido arcediago em Liege e conheceu de perto, naquela cidade, a festa, conheceu Santa Juliana, a história, o porquê daquela festa. E ele então promulga essa festa para toda a igreja. Uma bula chamada Transiturus de hoc mundo. As vésperas, prestes de deixar este mundo, o título dessa bula, e trazendo as palavras de Nosso Senhor que deixou esse grande testamento na hora de deixar este mundo, da Eucaristia. E promulgou então para toda a igreja, para que toda a igreja celebrasse essa grande festa em honra do corpo de Deus. E é tão maravilhosa a nossa santa fé católica, que através dos gestos, dos sinais, das coisas temporais, expressamos a nossa fé naquilo que há de mais sublime, que é a presença real do Senhor na Eucaristia. Jesus que instituiu a Santíssima Eucaristia, a Santa Missa, às vésperas da sua morte, na Quinta-feira Santa. E deu aos apóstolos o poder de fazer o mesmo. Todas as vezes que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. Tornou aqueles homens sacerdotes, bispos, com essa grande missão de levar Jesus para o mundo inteiro pelo dom do sacerdócio católico e pela Sagrada Eucaristia, deixando esse grande testamento para todos nós do seu amor. E é esse Jesus eucarístico, imolado por nós, pela nossa salvação, que quer estar presente em nossas vidas, na vida da igreja, no nosso coração, no mais profundo da nossa alma. E tudo no entorno da Eucaristia dá para nós esses sinais de sacrifício. O Jesus que se imola, que se sacrifica por nós e que está vivo e real na Eucaristia. Uma vela que se consome no altar, que é destruída, consumida, também no altar do sacrifício. As flores que adornam belamente o altar e que, passados alguns dias, elas murcham. Elas também se consomem nesse vivendo com a igreja, a adoração, o reconhecimento da grandeza, da realeza de nosso Senhor. O entorno da Eucaristia expressa para nós sacrifício, doação, consumação.
o sacrifício dos católicos no mundo inteiro de prepararem as ruas de sua cidade para que o Rei dos Reis possa passar, caminhar pelas mãos dos sacerdotes. Assim como nos grandes palácios dos reis, os tapetes, as passarelas mostram a dignidade, o poder, o reconhecimento do poder da autoridade e o reconhecimento da realeza. As vestes suntuosas, as cortinas, tudo que adorna o palácio de um rei, de uma grande autoridade. E a nossa fé, o nosso reconhecimento, a nossa certeza da presença real do Senhor na Eucaristia, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós também enfeitamos as nossas ruas, formando uma grande passarela, um grande tapete, e expressando através dos sinais, dos desenhos, dos materiais, tudo que vai se consumir, ou se espalhar pela chuva, ou ao passarmos por esses tapetes, rapidamente os desenhos, as imagens vão ser consumidas, vão ser sacrificadas ao Senhor. Mas é o reconhecimento, é uma expressão, um dos modos da expressão da nossa fé. Aqueles que não são católicos, que não creem na realidade, na veracidade da Eucaristia, são incapazes de compreender, são incapazes de entender. Uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, às vezes durante o dia num sol escaldante, às vezes durante a noite, com a chuva, com o frio, com os incômodos, felizes, alegres, doando o seu tempo, o seu sacrifício, para colocar uma flor que seja, alguma coisa que vai enfeitar, adornar, enriquecer ainda mais o local onde Jesus vai passar. Aqueles que têm dons mais artísticos que vão ali usar o dom dado por Deus para adornar também as ruas. E mais do que a beleza da coisa em si, do desenho, do tapete, é tão importante o processo, a doação, o sacrifício, esse consumir-se, felizes, alegres, voluntariamente, para expressar a nossa fé no Rei dos Reis, na Sagrada Eucaristia. Ontem eu comentava com algumas pessoas, enquanto arrumavam os tapetes, o risco de chuva, de tudo. Mas a função, a finalidade vai ser cumprida com chuva ou não. Porque esse processo, esse sacrifício, essa doação por nosso Senhor. E se Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele governa todas as coisas. Não se desprende um fio de cabelo da nossa cabeça. Não cai uma folha seca de uma árvore sem a permissão do Pai do céu. Não se desprende uma gota d'água do céu para vir molhar a terra sem a permissão do Pai do céu. E Ele aceita o nosso sacrifício, a nossa doação, esse consumir-se por Ele. Por isso que mais importante do que a coisa em si, é a nossa intenção, a doação, o coração que nós oferecemos ao Senhor. Uma festa que veio diretamente ao coração do povo de Deus, do povo católico. E podemos dizer que durante todo o ano, fica mais ou menos todo mundo nessa expectativa da festa de Corpus Christi. Mesmo que durante o ano celebremos tantas outras grandes e importantes festas. Mas aqueles que todos os anos se dedicam à confecção dos tapetes, termina o ano e fica pensando, outro ano posso fazer tal coisa, tal desenho, melhorar em tal coisa. Tudo no entorno da Eucaristia, no entorno dessa grande festa, que precisava acontecer na vida da igreja. Agora voltemos o nosso olhar um pouquinho para a doutrina católica. As palavras do Senhor, a minha carne é verdadeiramente comida. O meu sangue é verdadeiramente
bebida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Não precisamos trazer palavras diferentes para falarmos da realidade da Eucaristia, que não sejam as palavras do Senhor, que não sejam as palavras dos santos, e que vem mostrar para nós a grandeza, a realidade da Eucaristia, a presença real do Senhor. O nosso alimento, a nossa força, o nosso remédio, o nosso sustento. Diante de Jesus nós abrimos o nosso coração, choramos as nossas tristezas. Diante de Jesus nós agradecemos, nos alegramos por tantos dons que o Senhor nos concede. Diante de Jesus, presente na Eucaristia, nós pedimos perdão. Diante desse Jesus, nós pedimos a graça da nossa conversão. Diante de Jesus, nós pedimos também a cura das enfermidades. Que o Senhor olhe por nós, as necessidades temporais, materiais. Porque nós temos a certeza e a fé na presença real do Senhor na Eucaristia. São Tomás de Aquino, que de modo muito sábio e profundo, a pedido da igreja, construiu, confeccionou, inspirado por Deus, compôs a liturgia de hoje. E vem nos falar, nós vemos os sinais, a aparência de pão, mas é o Jesus todo inteiro. Todo o cuidado da igreja com as sagradas espécies. Quando a hóstia é partida, cada um daqueles que comunga o Jesus todo inteiro, que está ali pulsando, palpitando, e vem ao coração de cada um de nós. O cuidado na hora da Sagrada Comunhão, o acólito que acompanha o sacerdote com a patena, aquele pratinho dourado, para que caso aconteça se desprender algum pequeno fragmento, ou alguma hóstia consagrada que possa desprender-se da mão do sacerdote, que não caia no chão e que não seja profanada, porque em cada pedacinho, em cada fragmento, está o Jesus todo inteiro. Essa é a fé da igreja, é a nossa fé. E por isso todo o cuidado da igreja, com aquilo que há de tão sagrado e de mais sagrado, que é a Sagrada Eucaristia. Assim disse o Senhor, quando Jesus profetizou, anunciou aos apóstolos a Eucaristia, que daria a comer a sua própria carne, daria a beber o seu próprio sangue. Depois de haver realizado um grande milagre da multiplicação dos pães, para mostrar que de fato ele era o Filho de Deus e poderiam e deveriam confiar e acreditar na sua palavra, as multidões foram se afastando. Palavras tão duras, como nós poderemos, acreditar? E é tão importante esse momento que Jesus não tentou consertar, não, volta aqui, vocês não entenderam bem, não é bem assim, porque representa, significa, não. Se afastaram todos. Ficou Jesus com os apóstolos. E nesse momento tão sério, Jesus voltou-se para os apóstolos e disse: vocês também querem ir? Porque não há como mudar as palavras, é a realidade. Não há uma outra interpretação. Quer dizer que os apóstolos haviam entendido, compreendido? Também não. Mas São Pedro disse: Senhor, a quem nós iremos? Só vós tendes palavra de vida eterna. Não entenderam, mas creram no Senhor, acreditaram no Senhor. E sabiam que Jesus era o Filho de Deus e já havia assim demonstrado. E mesmo sem entender, tinham a convicção de que poderiam e deveriam acreditar na palavra do Senhor. Nós não vamos entender, compreender a profundidade dos mistérios de Deus, como acabamos de celebrar a grande festa da Santíssima Trindade.
mas cremos porque o Senhor assim o revelou e deixou à sua igreja a grande missão e autoridade para propagar essa mesma fé e nos dar essa garantia, segurança da fé. Depois de celebrarmos a festa de Pentecostes, o início da igreja, a grande e o profundo mistério da Santíssima Trindade e a grande festa, e dando sequência a essas festas grandiosas, hoje a festa do corpo de Deus, a festa de Corpus Christi. Portanto, prezados irmãos e irmãs, supliquemos a intercessão de Nossa Senhora, que também entre tantos títulos, leva também esse título honroso do Santíssimo Sacramento, entre tantas devoções a Nossa Senhora. Que Nossa Senhora alcance de Deus para nós o fortalecimento da nossa fé, uma grande reverência com o Santíssimo Sacramento, um grande amor a Jesus no Santíssimo Sacramento. Que nós procuremos aproveitar tantas oportunidades que o Senhor proporciona para nós, de modo especial na nossa paróquia, do sacramento da confissão, para podermos receber mais e mais vezes a Sagrada Eucaristia, porque é preciso, o convite é para todos, nós precisamos, ouvindo a voz, o ensinamento, a doutrina da Santa Igreja, colocarmos as mínimas condições, para podermos assim comungar dignamente. Por isso, desde a infância, quando as crianças se preparam para receber a primeira comunhão, elas são educadas, instruídas, assim formadas, para poder comungar, as 3 condições para que possamos comungar. A Eucaristia não é um prêmio, não é uma medalha de honra ao mérito, é alimento, é remédio, é sustento para nós. Mas precisamos ouvir a voz, o ensinamento da Santa Igreja. Estar sem pecado mortal na nossa alma. Se a nossa consciência nos acusa de algum pecado grave, por maior que seja a nossa fé e o nosso desejo da comunhão, precisamos primeiro passar pela confissão. Ouvimos o apóstolo São Paulo agora na carta aos Coríntios: examine cada um a sua consciência, e só então coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não distinguindo o corpo do Senhor. Se a consciência nos acusa de um pecado grave, um pecado mortal, passemos humildemente pelo sacramento da confissão, para recebermos o perdão sacramental, o perdão de nosso Senhor, da igreja. Estar sem pecado mortal na alma. Não esqueçamos, e é importante, nos ensina a igreja, o jejum eucarístico, ao menos 1 hora, o mínimo de 1 hora antes da comunhão, sem comer e sem beber algum alimento, somente água. É importante, é doutrina da igreja, o jejum eucarístico, ao menos 1 hora, o mínimo de 1 hora antes da comunhão. E a terceira coisa, e não menos importante, e por isso nós catequizamos as crianças, saber o que nós vamos receber, o verdadeiro corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo como está no céu. Essa é a razão de ser da grande festa que hoje nós celebramos. Essa é a razão de ser de todos nós estarmos aqui nesse dia tão sublime, tão solene e tão sagrado. Que creiamos cada vez mais, que nos alimentemos mais e mais da Sagrada Comunhão, para um dia gozarmos da vida eterna no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças e louvores se deem a todo momento.